Dando sequência ao passo de número 4, aprendendo normas da corregedoria, eu preciso que você entenda, principalmente que você que não é da área jurídica, que há algumas nomenclaturas de divisão classificatórias dentro do fórum, né? Ou você chega ao fórum e expressa, olha, aqui é vara única, significa só tem uma vara, o juiz que decide aqui, decide tudo o que tiver, civil, criminal, fazenda, juizado de pequenas causas, ou o fórum tem uma organização onde nós chamamos de ofício de justiça, em que você denomina primeira vara, segunda vara, terceira vara, ou vara da infância e juventude, vara da fazenda, vara do juizado de pequenas causas, tá? E se você observar, o artigo 28 e o artigo 29, ele fala sobre isso. Ele fala que, no artigo 28, a atribuição aos ofícios de justiça os serviços inerentes à competência da respectiva vara. Então, cabe a quem? Fixar aí os serviços inerentes à competência de cada uma delas. Competem aos ofícios de justiça os serviços de fórum judicial, atribuindo-se-lhes a numeração ordinal. Então, o que significa a numeração ordinal? Primeira vara, segunda vara, terceira vara, né? E a denominação da respectiva vara, se é vara civil, se é vara criminal, se é vara do juizado especial, onde houver mais de uma. Assim que você chega ao fórum, o primeiro local que você tem é um local chamado centro distribuidor, é o distribuidor. Então tem o distribuidor, tem um departamento de protocolos e tem os cartórios. Você distribui a petição inicial para que o seu processo dê seguimento, ou melhor, para que o seu processo tenha vida, né? Então, quando você distribui, vai ser sorteado primeira, segunda ou terceira vara. Agora, se é vara única, é a própria vara que faz a distribuição para ela mesma, tá? Mas é errado dizer que a vara única não tem distribuição. A diferença é que nós utilizamos uma expressão chamada registro. Então, há distribuição de petição inicial quando tem várias varas, ou registro da petição inicial quando tem uma única vara. É essa a expressão que nós utilizamos. Dando sequência aqui, observamos que nas comarcas e fóruns distritais com mais de uma vara, então se tem mais de uma vara, significa que não é vara única. Haverá um ofício ou sessão de distribuição. Acabei de falar contigo do distribuidor. E qual é a função do distribuidor? Isso daqui vai cair na sua prova, você tem que saber. A função é distribuir. Então, ele tem a função básica, né, de distribuição. Ele tem a função básica de contadoria. Tem a função básica de partidoria. E nos termos da lei do arquivo geral. Você deve se lembrar que nós vimos a figura do contador e partidor lá em Auxiliares da Justiça, quando estudamos o Código de Processo Civil. O que ficou estabelecido no Código de Processo Civil? Que a contadoria e partidoria é quando você faz partilhas, você faz contas. Então, cabe a quem cuidar da contadoria, da partidoria ou do arquivo geral quando o processo será arquivado? Do distribuidor. É competência dele, tá? Se você observou isso, observe também que quando tem uma única vara, compete a ela o serviço de distribuição. Então, é errado falar que ela não tem serviço de distribuição, tem, a vara única tem, de contadoria e de partidoria. Tomar muito cuidado com essas observações aqui de normas, tá certo? Ainda, saímos então das atribuições dos atos, né? Como que eu chamo, primeira vara, segunda vara, as suas denominações, e vamos diretamente para o sistema informatizado. Gente, o sistema informatizado é o desejo do futuro, né? Hoje, infelizmente, nós temos ainda muitos processos físicos. Então, para você que tomará posse na Justiça do TJ, né, de São Paulo, saiba que nós temos ainda muitos processos físicos. Nós teremos que fazer muitas adaptações ainda, tá? Mas eu preciso que você entenda que a tendência é ter um sistema informatizado. E olha que interessante, tudo que se fala de processos judiciais e processos administrativos, a ideia é que eles sejam realizados diretamente no sistema informatizado ou em livros e classificadores, tá?
Também pode. Se não tiver o sistema, eu tenho livros e classificadores. Por isso que em normas da corregedoria, você vai estudar quais são os livros e quais são os seus classificadores. E qual que é o objetivo disso tudo? Olha, primeiro é preservar a memória desses dados. Você tem que saber qual é a sua movimentação processual. Segundo, você tem que organizar a sua localização física. Onde eu posso encontrá-lo? Como que eu posso, né? Preciso levantar estatísticas de quantos processos foram finalizados, de quantos processos foram terminados. Eu consigo estabelecer algumas regrinhas básicas aqui, sem problema nenhum também, conforme estabelecido no artigo 46. Tá bom? O que mais, Alex? O artigo 47, ele estabelece que os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado oficial. Claro, né? Se você vai trabalhar com o sistema eletrônico, é óbvio que eu espero que você faça uma adaptação. E dentro dessa adaptação do sistema informatizado, haverá o que nós chamamos de divisão de trabalho. Os escreventes irão trabalhar e cada um vai ter a sua meta, aquilo que será distribuído, aquilo que será organizado pelo sistema informatizado, tá? Gerando inclusive, olha, protocolos. Então hoje, engana-se você que já ouviu falar muito que servidor público não trabalha. No TJ se trabalha muito, muito mesmo. Então lá é lugar de quem quer trabalho e quem quer estabilidade também. Mas a estabilidade vem junto com muito trabalho. Então aqui no artigo 47 a gente não encontra muitas inovações. Ele fala sobre essa adaptação constante, sobre a importância do sistema informatizado, falando que vai gerar um número de controle para cada processo, né? Um controle que inclusive é para uso interno, tudo fixado aqui no artigo 47. E ele fala do sistema de automação judicial de primeiro grau. Esse SAJ aqui, ó, vai ser o vilão da sua vida. Na vida prática você vai trabalhar com ele. Esse sistema tem milhões e milhões de botões. Você vai ter que aprender a trabalhar com o SAJ. E aí ele fala que a partir do momento que inicia-se o SAJ, Sistema de Automação Judiciária de primeiro grau, que será de utilização obrigatória pelas varas, o que eu faço? Eu excluo todos os programas eventualmente em uso. Se eu já tenho o SAJ, não tenho por que eu ficar me aventurando nele aqui ao mesmo tempo. Tá bom? O que mais, Alex? Ainda falando de segurança de sistema computadorizado, né, e tudo mais, eu preciso que você entenda que para trabalhar com o SAJ, você precisa ter uma senha. Então, tudo que se fala de informações ou credenciamento de senha, isso será executado pela Corregedoria Geral de Justiça, que tem a participação de uma secretaria especializada, que é o CTI. Então, tudo que se falar de SAJ, de operacionalização e tudo mais, você vai lembrar que há uma Secretaria de Tecnologia da Informação. E é nessa Secretaria de Tecnologia da Informação que você encontrará respaldo para todas as informações operacionais do sistema. É por esse motivo, inclusive, que no parágrafo 1º ele estabelece o quê? O parágrafo 1º ele estabelece a vedação de você ceder a sua senha, né? Se eu pedir a senha do seu Facebook e do seu WhatsApp, você não vai me dar, correto? Então você também não tem o porquê ceder a senha do sistema de automação do Poder Judiciário de primeiro grau. É o sistema que você vai trabalhar e aquela senha vai direcionar o seu trabalho. Isso é essencial. Você não pode se perder aqui em hipótese alguma. Tá bom? O parágrafo 2º ele fixa, né, que os escrivães judiciais comunicarão prontamente a essa secretaria quando tiver alterações no quadro, funcionário que foi transferido, que foi exonerado e tudo mais. E o artigo 50 estabelece que alterações, exclusões e retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão definidas por nível de criticidade. O que é nível de criticidade?
cujo acesso à Corregedoria de Justiça estabelecerá. Criticidade significa o nível de importância. Então você faz alterações, exclusões e retificações registradas conforme o nível de importância que você tem de execução dentro dos processos. Tudo o que é retificado, alterado, excluído, deve ser conservado inclusive pelo sistema e todas as operações realizadas vinculadas ao usuário que se realiza. Então, mesmo que você faça alguma exclusão no processo, mesmo que você faça alguma exclusão no sistema, fica ali conservado essa informação para que você possa controlar a prática dos atos. Isso fixado aqui no artigo 50, tá bom? E aí o artigo 51, ele fala que incumbe aos escrivães judiciais de distribuição e dos ofícios, né, realizar uma auditoria semanalmente no sistema. Então tem que ter uma auditoria e essa auditoria é uma auditoria semanal no sistema, de acordo com os níveis de criticidade, comunicando à Corregedoria Geral da Justiça. Então, comunicando à Corregedoria Geral da Justiça qualquer irregularidade. Então, gravem. Aqui, cabe uma auditoria semanal feita por quem? Pelo escrivães. Qualquer BO vai acontecer o quê? Comunicação para a Corregedoria Geral da Justiça. Tudo bem? A gente volta no próximo vídeo para falar de cadastramento e movimentação do processo.